Chegou a hora da gente ir pro Via Zoom? Gente, nós vamos com a enfermeira neonatologista Priscila Martins, porque ela vai estar via Zoom para falar com a gente sobre como preparar o ambiente em casa para receber um bebê que nasceu prematuro ou prematura. Tudo bem, nossa linda? Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Vanusa. Um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que eu gosto tanto, que é tão importante. Pronto, eu quero que você se apresente, de onde é que você está falando, para que a gente possa falar um pouco dessa enfermeira maravilhosa. Eu sou Priscila, sou enfermeira neonatologista e responsável pela Índios, que é de cuidados com bebês. E eu estou falando agora de Belo Horizonte, porque eu vim para um congresso sobre amamentação e a gente está falando muito sobre prematuridade também. Muito bom, que bom você ter um intervalozinho aí para bater esse papo com a gente. Eu queria que você já pudesse logo passar algumas informações de quem está em casa, porque agora há pouco a gente estava falando aqui com uma pediatra justamente sobre esse assunto nesse dia de hoje, que é tão importante relacionado à prematuridade. Mas muita gente não sabe nem... Às vezes você ganha um bebê com 9 meses, já é difícil para você imaginar como é que vai ser aquele dia a dia do bebê, principalmente quem é mãe de primeira viagem. Imagina receber um bebê prematuro que vai chegar em casa e que precisa de todos os cuidados. Quais seriam as dicas, as informações, o que a gente precisa alertar para essa mãe e para esse pai que está em casa ou os familiares em geral? A primeira coisa, Vanusa, que a gente tem que ter cuidado máximo com qualquer RN, mas prematuro mais ainda, é a questão da higiene, certo? E cuidado com visitas. A gente ainda está vivendo uma pandemia. Como a doutora estava ouvindo, ela falou muito bem, bebês prematuros nascem com todos os sistemas imaturos. E um deles é o imunológico, certo? É um bebê que não tem defesa ainda imunológica para muitos vírus, que para a gente, adulto, é fichinha. Passa desapercebido até, vírus respiratórios, não é só o Covid, outros vírus respiratórios. E para um recém-nascido, prematuro, pode ser grave. Então, a primeira dica é muita higiene das mãos quando for tocar o bebê, não ter contato com pessoas que estão doentes, né, gripadas ou qualquer outro tipo de doença. Se for visitar, né, o ideal é evitar as visitas, mas se for visitar, usar máscara, higienizar bem as mãos. Essa família tem que comunicar, o pai, a mãe tem que comunicar aos outros familiares que o bebezinho que está chegando em casa é prematuro e que precisa de cuidados maiores, principalmente com essa parte imunológica. Então, evitar contato com pessoas adoecidas, né? Para a gente evitar uma gripe, uma coisa que pode agravar no bebê prematuro. Eu queria que você falasse para a gente também relacionado como lidar com esse bebê ao dormir, como lidar com esse bebê em alguns momentos do soninho dele, porque é um bebê mais frágil, né? E a gente sabe que os cuidados é para todos, mas quando o assunto é um bebê na hora de dormir, o que a gente tem que evitar e como a gente deve fazer com que esse bebê durma mais tranquilo? Na questão do sono, muito cuidado com o berço, né? A gente precisa de um berço seguro. O que é um berço seguro para esse bebê? Tem aqueles kits berço, que é cheio de almofadinhas, lençol, o mínimo possível dentro do berço, só mesmo o bebê, no máximo aquele ninho redutor, porque esses bebês prematuros, eles têm um risco aumentado à morte súbita, né? Que é por asfixia. Então, muito cuidado com essa questão de muitos acessórios dentro do berço. Cama compartilhada, ter cuidado com isso também. O ideal é não realizar em bebês prematuros, mas se for realizar, sem lençóis, sem muitos travesseiros, por conta do risco dele de morte súbita. Barriguinha para cima sempre, tá? Para evitar essa broncoaspiração ou asfixia mesmo do bebê. Ok. Então, ter bastante cuidado com o berço. Vamos falar, você falou já de aglomerações, os cuidados que a gente tem que ter relacionado ao Covid e vários outros problemas. Aí a gente chama atenção também para lugares fechados demais ou pessoas em casa que costumam fumar. A gente tem que ter algum cuidado relacionado a isso também. A gente sabe que cigarro faz mal de todo jeito, mas às vezes acontecem de pessoas que fumam. Não vou fumar dentro de casa, mas eu vou fumar ali na areazinha. O mais distante possível seria importante? O ideal seria não fumar antes de ver um bebê prematuro, né? Porque por mais que seja distante, o cheiro fica
na pessoa, fica na roupa, e aí o bebê pode ter alguma reação alérgica ou problema respiratório mesmo, tá bom? Então o ideal é não fumar e evitar aglomerações, shopping, show, evitar ao máximo, tá? Porque, como eu falei para você, é um bebê que o sistema imunológico é bastante imaturo. Então, um vírus que para outras pessoas não está fazendo muita diferença, ela não está sentindo sintoma nenhum, para um bebê prematuro pode agravar. A gente tem muito bebê que volta para as UTIs, volta para a internação por conta de vírus respiratórios. Relacionado à higiene desses papais e de pessoas que pretendem estar pertinho desse bebezinho que a gente está mostrando até na telinha. Enquanto você está falando com a gente, nós agora, nesse exato momento, estamos mostrando esse bebê prematuro. Relacionado às mãos, à higiene das mãos, a questão de lavar as mãos com uma certa frequência, se faz necessário? Muito. Em bebês, qualquer bebê que seja a idade gestacional, já é muito importante a gente higienizar a mão, né? Um prematuro mais ainda. Então, se for visitar, como eu falei para você, se for visitar, muita higiene da mão com água e sabão, com álcool, para evitar estar transmitindo algum vírus, seja respiratório, seja intestinal. A doutora falou muito bem, bebês prematuros têm um trato gastrointestinal mais suscetível a doenças. Então, pessoas que estão, por exemplo, com alguma síndrome diarreica, evitar visitar bebês prematuros, porque pode transmitir esse vírus, tá bom? Então, é muito importante. A gente sabe que o aleitamento materno se faz necessário para todos os bebês, mas no caso do bebê prematuro, tem algo de diferente relacionado ao leite materno? A diferença é que o leite materno é um alimento vivo, certo? Então, ele vai mudar de acordo com a necessidade do bebê. Se é um bebê prematuro que está precisando mais de proteína, mais de vitamina, a natureza ela foi perfeita. E aí o leite materno, ele se altera conforme a necessidade do bebê. É muito importante a gente incentivar essa mãe na alta, né? Se o bebê teve internado em UTI, alguma coisa assim, incentivar essa mãe em casa a continuar o aleitamento, por mais que ele não seja ainda exclusivo, a gente precisa incentivar, porque o leite materno, mais uma vez falando do trato gastrointestinal, ele coloniza com bactérias boas que o bebê precisa para a defesa dele. Então o aleitamento materno é importantíssimo, vai ajudar ele a se desenvolver. Esse contato com a mãe, né, que hoje a campanha é separação zero, então garantir o contato com a mãe e com o pai o mais precoce possível e por mais tempo possível. Esse contato mamando é importantíssimo para o desenvolvimento dele, não só gastrointestinal, como imunológico também, vai deixar ele mais forte. Ganho de peso, né, bebês prematuros são mais magrinhos, têm um peso menor. Então, para o ganho de peso dele também é importantíssimo o aleitamento materno. Para o desenvolvimento neuromotor também. A amamentação é vida. É vida mesmo. E estar falando com você aqui também pra gente é muita vida, porque a gente leva muita informação para quem está em casa assistindo o nosso programa. Priscila, muito obrigada por você ter tirado seu tempinho. Que você continue aí, tá? Se especializando mais e mais. Parabéns para você. Muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui cooperando com esse Dia do Bom Dia. A gente fica extremamente feliz pela credibilidade depositada ao nosso programa, tá bom? Eu que agradeço, Vanusa. Foi um prazer falar aqui com vocês. O prazer foi todo meu. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Coisa boa, né, gente?